Importância da publicidade médica para a sua carreira. Está começando mais uma live do Médico Legal, a sexta live, e hoje, como o nosso título está anunciando, a gente vai falar sobre publicidade médica. Qual a importância da publicidade médica para a sua carreira? Meu nome é Dr. Valentim Filho, sou médico, advogado e ajudo você, colega, a lidar com os mais diversos desafios jurídicos do exercício da nossa profissão. Dentre eles, o imenso desafio e a imensa dificuldade que a gente tem para realizar a nossa publicidade médica, para promover a nossa comunicação diante das inúmeras limitações impostas, não só pelas resoluções, como pelo próprio Código de Ética Médica. A gente vai tratar sobre tudo isso hoje. Se você está me ouvindo bem, me vendo bem, já comenta para a gente iniciar o tema da nossa live de hoje com a entrega desse conteúdo. Bom dia aqui a Cidinha, a Paula. Vocês que estão acompanhando, vão entrando aí, me responde se o áudio está bom, se a conexão está boa, para a gente já entrar nesse tema que é tão importante, sobretudo para você, colega, que quer ascender, que quer crescer no exercício da sua profissão quanto médicos. Ainda essa semana saiu pelo Conselho Federal de Medicina a nova demografia médica. E pasme, nós já somos aí mais de 540 mil médicos no Brasil. A gente demorou aí mais de uma década para chegar nesse número e as estimativas trazem uma informação adicional que nos próximos 10, 15 anos a gente vai chegar aí em 1 milhão de médicos. Então a publicidade médica ela vai ganhando cada vez mais notoriedade, cada vez mais importância, em especial dentro desse contexto. Afinal de contas, como eu disse, já somos mais de 543 mil médicos. E para você se diferenciar nesse mar de colegas médicos, evidentemente que você vai precisar se comunicar, vai precisar interagir com a população em geral, vai precisar fazer o marketing, vai precisar lançar a mão aí de ferramentas publicitárias para você sair daquilo que eu chamo de corrida dos ratos, porque é isso que a gente tem vivenciado ultimamente. Dentro desse cenário, onde a gente já passa aí de 500 mil de médicos, a gente tem basicamente dois caminhos para percorrer. Eu sou médico, então eu sei muito bem disso. A gente tem praticamente o caminho ali do serviço público, que é prestar serviço para entes públicos, né, municípios, prefeituras ou estado. Então, basicamente, você vai viver de plantão, você vai viver de intermediação de mão de obra, você vai cair na mão ali das cooperativas, vai sofrer com o fenômeno da pejotização. Esse é um fluxo que muitos colegas acabam seguindo. Um outro fluxo, via de regra, é você se associar a algum serviço privado de saúde e, eventualmente, cair na mão de grandes conglomerados de saúde. Eu sempre costumo dizer que aqui na Bahia, aqui em Salvador, nós tínhamos há 5 anos atrás 8 grandes hospitais onde a gente poderia eventualmente se associar a prestar serviço. Esses 8 grandes hospitais foram adquiridos por 2 conglomerados de saúde. Então, evidentemente, que esse conglomerado ele tem um fim último, que é o lucro, que é o resultado, a partir, por óbvio, da exploração da mão de obra médica. É a lei do mercado, é a liberdade do mercado. Então, eu tenho dito que para você, colega, sair dessa corrida dos ratos, que é ou viver ali na mão do serviço público ou na mão do serviço privado associado a algum conglomerado de saúde, para você sair desse cenário do subemprego, da precarização da atividade médica, da insalubridade, né, do exercício da nossa profissão, da falta de pagamentos, para você sair desse cenário hostil, você precisa empreender. Você precisa investir na sua própria carreira. E como é que você vai conseguir isso? Através da sua clínica, através do seu consultório, como eu disse, investindo e empreendendo a sua carreira através do atendimento a pacientes privados, a pacientes particulares. E como é que você faz isso? Através, evidentemente, da captação desse paciente. E aí vem
um primeiro grande problema, porque o próprio Código de Ética Médica, ele vai falar lá que é proibido ao médico angariar clientela. Então, como a gente pode sair desse cenário onde a gente já tem mais de 500 mil de médicos se a gente não pode angariar clientela? E aqui fica o primeiro registro, a primeira crítica que a gente tem que fazer o normativo que é imposto para os médicos, que ainda é baseado num cenário onde já não existe mais. O Código de Ética Médica, as próprias resoluções, elas acabaram sendo editadas dentro de um cenário que já não existe mais. Para vocês terem uma ideia, a principal resolução que trata de publicidade médica, 1974 de 2011, veja, foi em 2011, quando a gente vai tratar de desenvolvimento, sobretudo de progresso da comunicação após a pandemia, foi muito dito, né, que a pandemia foi 10 anos em um ano, 20 anos em 2 anos, ou seja, isso quer dizer que a sociedade em geral, a forma de interação, a forma de comunicação da sociedade avançou muito, em especial depois da pandemia. No entanto, sobretudo quando a gente fala das resoluções que implicam aqui na imposição de restrições a nós médicos, essas normas elas não acompanharam essa evolução, mas este é o cenário que a gente tem atualmente. Eu sempre falo o seguinte: nós temos hoje em dia 2 mundos quando o assunto é publicidade. Nós temos um mundo ideal, quando a gente idealiza, Valentim, deveria ser mais liberada a publicidade do médico. O médico deveria, por exemplo, postar mais os seus resultados, poder se mostrar mais para o paciente. Isso é o mundo ideal. Mas no mundo real, as normas, as resoluções do nosso conselho de classe restringem a nossa atuação. Elas encarceram o médico de modo que a gente não pode, a gente fica ali restrito quando o assunto é a nossa publicidade. Então a gente precisa de uma ponte entre esse mundo real e esse mundo ideal, para que você, colega, ao transitar na sua comunicação, não fique pensando lá no mundo ideal, ou seja, do deveria ser liberado, deveria ser possível, por exemplo, postar antes e depois. Então você não pode projetar sua publicidade no mundo ideal sem se esquecer que você está aqui no mundo real, porque aqui, neste mundo real, você vai ser punido, você vai ser penalizado por conta da sua publicidade. Então é preciso que você tenha atenção ao contexto onde você está inserido, ao contexto onde está inserido o exercício da nossa atividade como médicos. Eu tenho dito de forma reiterada, nós vivemos o momento mais difícil para o exercício da medicina de todos os tempos. E eu falo também com relação à necessidade que a gente tem de se comunicar, de comunicar os nossos serviços em paralelo às restrições que a gente acaba vivendo. Toda vez que eu vou defender um colega que foi ali vítima de uma sindicância ou vítima de uma denúncia referente à sua publicidade, a primeira coisa que ele fala: Valentim, do jeito que está, não dá para ficar, porque a gente não pode fazer nada. O conselho proíbe tudo. E isso é uma verdade. E eu concordo com essa crítica. Mas o que é que você tem que ter em conta? Que essas são as normas que estão valendo hoje. Então é aquela lógica. Você tem o direito, como eu tenho o direito, de não concordar com as normas que são impostas para nós médicos. Mas não concordar não significa que você não deva cumpri-las. E por que eu faço essa advertência logo do início? Porque se você descumpre, você vai estar sujeito às punições. Se você não entende, não conhece as restrições que são impostas a nós médicos quando o assunto é publicidade e faz a sua publicidade sem nenhum filtro jurídico, pensando só naquele mundo ideal, do deveria ser liberado, do poderia ser liberado, você vai estar sujeito às punições. Você vai estar sujeito à advertência confidencial, à censura confidencial, à censura pública, à suspensão do seu carimbo, do seu CRM, ou à cassação desse seu registro. Então entenda, é preciso compreender o cenário hostil, quando o assunto é publicidade, que a gente está vivenciando. Mas eu tenho dito,
E é esta mensagem que eu vou trazer aqui para você hoje, colega, que é possível sim que você exerça a sua possibilidade de comunicação, a sua possibilidade de fazer a sua publicidade com relativa segurança. Pensa o seguinte, é como se a gente vivesse, quando o assunto é a sua publicidade, em um campo minado. Então, o que é que você precisa? Você precisa ter conhecimento e orientação para trafegar neste campo minado. A gente sabe muito bem que hoje, como eu disse, a realidade da medicina é completamente diferente. Se a gente pensasse aí 30, 40 anos atrás, você aqui que está assistindo essa live, seja aqui ao vivo ou mesmo depois, que tem um familiar, um pai, um avô que era médico, você perguntava para ele como era essa relação do médico do paciente. Antigamente, nós ainda tínhamos uma relação de superioridade quando a gente compara ali com o paciente. O que é que eu quero dizer com isso? Você propunha um tratamento, você orientava o seu paciente e ele praticamente acatava sem pestanejar, sem contestar. Mas isso é uma realidade da medicina de 30, 40 anos atrás. Hoje, essa relação é completamente diferente. O paciente ele está muito mais empoderado. E por que isso aconteceu? Porque a gente vive na era da informação. Então o paciente ele é muito mais informado. E para além desse empoderamento do paciente, vieram outras tantas legislações, resoluções ou mesmo interpretações da lei que acabam dando um ar de superioridade para o seu paciente. O que é que isso quer dizer? Na relação médico-paciente hoje, o paciente está aqui numa posição de superioridade e o médico está aqui numa posição de inferioridade. O que é que eu quero dizer com isso? O paciente já chega em muitos casos impondo: olha, doutor, eu quero seguir por esse caminho, eu quero fazer esse tratamento, eu quero esse ou aquele exame. E quando a gente transplanta essa realidade para a nossa publicidade, isso significa que o paciente ele está com o poder de escolha na mão, ele está com o poder da informação na mão. Ou seja, não há a menor hipótese do paciente chegar para uma consulta privada, para uma consulta particular, sem antes ter olhado todas as informações sobre aquele médico, sem antes ter acessado todas as redes sociais daquele médico. E aí vem o primeiro dilema. Se você não está inserido neste contexto, sobretudo de rede social, o paciente dificilmente ele vai te procurar. Dificilmente você vai ser ali a primeira opção ou a opção que ele vai buscar para realizar o tratamento ou o procedimento dele. Isso ainda é mais dramático e emblemático quando a gente vai para determinadas áreas de atuação da medicina. Vamos pensar aqui naquele colega que é dermatologista, naquele colega que é cirurgião plástico, naquele colega que faz algum tipo de procedimento para correção de assimetrias no corpo do paciente. O paciente só vai procurar um profissional onde ele veja os resultados, onde ele veja que tipo de entrega, que tipo de transformação aquele procedimento pode realizar na vida dele. Então não tem hipótese hoje em dia, com a era da informação, que o paciente busque um médico simplesmente porque ele é médico. Ele quer saber quais foram os seus resultados. Ele quer saber qual a transformação que você promove na vida dele. E como que a gente pode fazer isso, se não através da nossa comunicação, da nossa publicidade? E aí vem o primeiro grande embate, porque a gente tem um conselho aqui, por um lado, que restringe muito essa atuação. Eu digo o seguinte, e aqui é uma tese minha, tá? Algo que eu defendo da minha experiência empírica, defendendo colegas, conversando com colegas e conversando também com o próprio conselho. Hoje a gente vive uma realidade muito complexa. O médico, ele está em posição de inferioridade, inclusive quando a gente compara com outras áreas da atuação, com outras atividades da área da saúde, como por exemplo, odontologia, fisioterapia, biomedicina. Afinal de contas, o é enraizado com aquela cultura da medicina de 20, 30 anos atrás. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa apertar um pouco essa ferida, porque os conselhos eles precisam oxigenar esse debate, precisam atualizar as resoluções, essas normas para a realidade que a gente vive no século XXI, em pleno 2023.
Não dá para a gente ser regulado, para a gente ser regulamentado por uma ideia de medicina de 30 anos atrás. Hoje nós já somos 543 mil médicos. Então a gente precisa ter uma leitura que, para você se diferenciar nesse mercado, você vai precisar fazer a sua publicidade. Então, evidentemente, quando ele se compara com outras áreas de atuação, com outros campos de saúde, o médico está numa posição de inferioridade. Ele não pode se posicionar, ele não pode fazer publicidade. Outro dia eu estava conversando sobre isso numa palestra que eu dei no curso, e um colega falou: Valentim, para você ver como a coisa está tão dramática, eu estava conversando com um dentista, ele chegou na minha cara, eu sou cirurgião plástico, já atuo aqui na minha região há mais de 20 anos, ele chegou na minha cara e falou: ah, fulano, você não sabe fazer publicidade, cara. Você não sabe se vender. Foi isso que o dentista falou. Só que qual é o problema? Não é que a gente não saiba, é que a gente não pode. É que a gente ainda tem um conselho com uma visão muito arcaica quando o assunto é publicidade. Isso precisa ser dito. Até porque a responsabilidade sobre a forma como o conselho edita suas normas é nossa mesmo. Porque somos nós médicos quem elegemos esses conselheiros. Somos nós médicos quem colocamos cada conselheiro regional e cada conselheiro federal através do nosso voto. O que é que eu quero dizer com isso? Que somos nós os grandes responsáveis por essas restrições. Então, qualquer mudança mais definitiva quando o assunto é publicidade, qualquer mudança mais definitiva para liberar as possibilidades de comunicação do médico, liberar a possibilidade do médico mostrar os seus resultados, mostrar o seu trabalho, mostrar a sua qualidade técnica, isso só vai vir a partir do momento que houver uma mudança da composição desses conselhos. E por consequência, essa mudança só virá a partir do seu colega, do meu voto. Então fica aqui o registro. Agora, enquanto essa mudança definitiva não vem, você evidentemente não vai ficar paralisado. Você evidentemente, dentro desse cenário de mais de 500 mil de médicos, não vai ficar para trás, porque senão você vai ser engolido. Porque senão você vai ser condenado ao subemprego. Você vai ser condenado a dar plantões, a estar vinculado ou a algum ente público ou a algum ente privado, mas ser explorado como mão de obra. Nós médicos hoje já somos commodities. Então, se você não quer esse cenário, se você quer um cenário onde você seja reconhecido, onde você seja valorizado, onde você seja respeitado, você vai precisar empreender. Você vai precisar investir na sua comunicação, na sua publicidade, em busca de mais espaço, em busca daquele paciente particular que tem a vontade de pagar para ter um atendimento de mais qualidade. E aí, para isso, você vai ter que lançar mão de estratégias de comunicação. Daí, então, a necessidade de você fazer publicidade. Mas o primeiro ponto que você tem que levar em conta é que você não pode fazer isso de forma desorganizada e desorientada, que é o que eu acabo vendo muitos colegas fazendo aqui no Instagram. Porque a primeira coisa que eu quero falar aqui para você também, não balize a sua publicidade com base no que o outro colega está fazendo. Porque quem vê feed não vê a sindicância, não vê o problema, não vê o processo. Não baseie a sua publicidade no que fulano, no que cicrano está fazendo. Porque aqui na rede social, a gente só posta o bônus. A gente não mostra o ônus. Ou seja, não significa que aquele colega que está lá com 100, 200, 300, 500 mil seguidores, fazendo postagem de antes e depois sem contexto, fazendo postagem de dancinha, mostrando em muitos casos o procedimento, não significa que porque ele está tendo determinado resultado mensurado aí no número de seguidores, que ele não está tendo uma série de problemas jurídicos. Porque, como eu disse, quem vê o feed não vê a sindicância, não vê o processo, não vê a punição. E quem está te falando isso é alguém que lida diretamente como advogado, defendendo esses colegas.
defendendo esses colegas que acabam fazendo uma publicidade sem aquilo que eu chamo de filtro jurídico. E é essa a principal mensagem que eu quero deixar nessa live aqui para você hoje, colega. Você precisa fazer publicidade. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente precisa se posicionar. A gente precisa, sobretudo, informar o nosso paciente. Porque, senão, o paciente ele fica desinformado. Ele vai cair na mão do dentista, ele vai cair na mão do esteticista. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor com essas outras profissões. Mas eu estou dizendo que o paciente ele precisa ser informado que o médico, sim, realiza procedimentos. Que o médico, sim, pode fazer um procedimento que vai melhorar a autoestima do paciente. Ou seja, a necessidade do médico fazer publicidade é sobretudo pela importância de informar o paciente. O paciente precisa ser informado. E quem melhor para informar o paciente quando o assunto é, por exemplo, procedimentos invasivos do que o médico? Em realidade, pela lei do ato médico, só o médico poderia fazer procedimentos invasivos. Mas o paciente às vezes nem sabe disso. Por quê? Porque ele não é informado. Por quê? Porque o médico não pode informar. Fica limitado em muitos casos por conta da insegurança em fazer essa publicidade. Ou mesmo, ele parte para fazer de qualquer jeito. Ele parte para fazer sem filtro jurídico. Porque ele tem, às vezes, a falsa sensação de impunidade. Ele vê o colega postando, ele vê o colega progredindo, ele vê o colega prosperando. Ele vê o colega ali postando que está fazendo cada vez mais procedimentos, que está tendo muito resultado, que a agenda está cheia. Ele vê o colega viajando, ele vê o colega mudando de carro todo ano com a clínica top. Então eu vou fazer igual. Só que, como eu disse, quem vê feed não vê sindicância. Você não pode se comparar ou fazer uma publicidade igual o outro colega está fazendo sem ter o filtro jurídico, porque você pode fazer uma publicidade e deixar um rastro de infrações éticas. Lembra lá no início da live que eu falei do mundo ideal e o mundo real? Você não pode se projetar e ficar fazendo só publicidade com base no mundo ideal, no mundo de que deveria ser liberado, porque o mundo real vai te cobrar a conta. A sindicância vai chegar, o processo vai chegar. Porque às vezes a gente fica com aquela falsa sensação de impunidade, vê todo mundo fazendo e evidentemente ninguém vai ficar postando quem recebeu sindicância, ninguém vai ficar postando quem recebeu o processo, então você acha que ninguém está sendo punido. Mas aí vem uma questão adicional. O conselho, por óbvio, todos os conselhos regionais que são responsáveis por essa fiscalização, não tem pessoas para ficar fiscalizando as 500 mil redes sociais dos médicos inscritos no Brasil. Então, em quem você acha que eles vão focar? No Valentim, que está com 1.000 seguidores? Ou no Dr. Bumbum, que está com 500 mil seguidores? Então, evidentemente que a punição ela vai estar muito associada ao seu alcance. Outro exemplo. Você acha que o conselho vai notificar o Valentim que postou um antes e depois, que tem ali na rede social dele 1.000 seguidores, ou seja, tem um alcance restrito? Ou ele vai notificar o Dr. Bumbum que tem lá 500 mil seguidores e postou um antes e depois, ou seja, tem um alcance muito maior? E por ter um alcance muito maior, chama muito mais atenção. E por chamar muito mais atenção, o alvo que está nas costas dele é muito maior. Então, evidentemente que o risco de punição está muito associado ao seu alcance, ao seu nível de exposição. E este, às vezes, é o grande perigo, porque o colega fica com aquela falsa sensação de impunidade e acaba fazendo uma publicidade desordenada, uma publicidade sem estratégia, uma publicidade sem saber muito bem se está certo, se pode, se não pode. Aí ele vê o coleguinha ali falando uma coisa, ele vê o coleguinha falando outra, ele entra ali no grupo do WhatsApp da sociedade, daqueles colegas que fazem determinado tipo de procedimentos. Não, pode fazer, está todo mundo fazendo. É igual aquela lógica, né? Às vezes você chega na cidade que você não conhece, está ali querendo almoçar, aí vê todo mundo em um restaurante encostado no meio da rua. Você, pô, tá todo mundo encostado aqui, vou encostar aqui. Aí você vai lá, almoça, tudo beleza com sua família, quando sai, cadê o carro? Foi guinchado. Ué, mas não podia estacionar? Estava todo mundo estacionado. Mas estava todo mundo errado. É a mesma lógica.
Então não coloque o seu CRM na mão de outras pessoas. Não coloque o seu CRM de forma aleatória numa publicidade desordenada. Você pode e deve fazer publicidade, mas desde que ela seja assertiva. E foi isso que eu desenvolvi no meu método, o método PMA, Publicidade Médica Assertiva. E de onde vem o assertivo? O assertivo vem de você saber o que está fazendo. O assertivo vem de você saber o porquê está fazendo, como está fazendo. Ou seja, você ter a sua publicidade, ter o seu marketing com estratégia. Pense sempre na figura de linguagem do campo minado. O exercício da atividade médica no Brasil hoje é um campo minado. Você precisa saber onde você vai pisar. Você precisa saber que caminhos você pode percorrer. E você só sabe isso com conhecimento. Eu vou te dar um exemplo. Sabe qual é um dos principais equívocos quando o assunto é publicidade cometido por nós médicos? É, por exemplo, não colocar o número de inscrição na bio. Não colocar o número de inscrição do seu CRM na bio é uma infração ética. Isso quer dizer que você, colega, que não colocou seu CRM na bio, se for printado e mandar para o conselho, você pode ser sujeito a uma sindicância e, por consequência, a uma punição, censura, advertência, suspensão. Então, a falta de conhecimento leva ao cometimento de infrações. Quer ver uma outra infração? Colocar uma especialização, uma pós-graduação que você fez na sua bio, sem você ter o registro de qualificação de especialista. O conselho proíbe que você divulgue uma especialidade médica para o qual você não tenha o registro de qualificação de especialista. Então, pela falta de conhecimento, você vai cometendo uma série de infrações éticas. E qual a solução, então, para que você possa se posicionar e possa se divulgar? Você, com conhecimento, vai fazendo a sua publicidade de forma assertiva, de forma estratégica. Porque pensa o seguinte, quando o assunto é publicidade, você tem que considerar 3 pilares jurídicos: conotação, contexto e forma. O que é que isso quer dizer? Que a sua publicidade ela tem que atender a uma conotação, ela tem que ser feita dentro de um contexto e de uma forma específica, com o intuito final de informar o seu paciente. Eu vou te dar um exemplo. Eu atuo muito, faço muita assessoria para colegas que fazem procedimentos estéticos. E o que é que ocorre? Eles precisam, evidentemente, como eu disse lá no início da live, mostrar os resultados. Porque o paciente, ele precisa dessa informação e ele demanda dessa informação. E isso é lógico. Ninguém vai se submeter a um procedimento de correção de assimetria sem ver os resultados que aquele médico entrega, sem ver como o procedimento é feito. Então o paciente vai pesquisar o histórico daquele médico. E onde é que ele vai pesquisar? Na rede social, via de regra, Instagram, YouTube, enfim. Então eu assessoro muitos colegas médicos para fazerem esse tipo de publicidade. Agora, uma coisa é você, por exemplo, quando a gente fala aqui de preenchimento glúteo, você postar uma foto do seu resultado com a música da Anitta no fundo e bota lá, bumbum dos sonhos. Essa postagem, por mais que você esteja mostrando um resultado que você teve, evidentemente que vai ser enquadrada em uma das proibições que o conselho traz quando o assunto é publicidade, que é a autopromoção e o sensacionalismo. Então, se você faz a publicidade sem esse conhecimento e sem essa orientação, você vai estar cometendo infrações éticas. Agora, se a gente pensa nesse mesmo resultado, com uma outra conotação, com outro contexto e com uma outra forma, essa postagem muda completamente o seu critério. Vamos pegar o mesmo exemplo. O mesmo médico vai mostrar o mesmo resultado, mas ao invés dele botar a música da Anitta e botar lá bumbum dos sonhos,
ele vai contextualizar, ele vai fazer isso de uma conotação, e ele vai fazer isso de uma outra forma. Por exemplo, ele vai apresentar como um caso clínico, sem identificar o paciente, vai mostrar ali o glúteo, vai mostrar ali o resultado e vai apresentar o caso clínico. Estou aqui com a paciente que veio com uma queixa de depressão trochanteriana e a gente aplicou aqui eventualmente um produto, um bioestimulador, por exemplo, PMMA, e a paciente teve um resultado de correção da assimetria. Ou seja, você mostrou o resultado, você explicou a técnica, e isso foi feito numa conotação, num contexto e numa forma eminentemente informativa. É diferente daquela primeira, onde só estava lá Bumbum dos Sonhos, música da Anitta e a paciente eventualmente rebolando. Essa postagem aqui pode ser enquadrada como autopromocional e sensacionalista. Essa outra aqui, onde você fez dentro de um contexto, de uma conotação e de uma forma onde o intuito era informar o paciente, descrevendo a técnica, descrevendo a queixa que aquela paciente tinha, trazendo isso no contexto de um caso clínico, já essa postagem tem um risco muito pequeno de ser enquadrada aí como autopromocional ou sensacionalista. Então, por isso, e com essa experiência, foi que eu desenvolvi essa metodologia do que eu chamo de publicidade médica assertiva. Porque tudo vai depender de conotação, de contexto e de forma. Eu vou te dar um outro exemplo, que é a fatídica postagem de antes e depois. Se eu te perguntar aqui, antes e depois, é permitido ou é proibido? O que é que vem primeiro na sua cabeça? Me diz aí, responde aí nos comentários. Antes e depois, é permitido ou é proibido? O que vem primeiro na sua cabeça é isso mesmo, que é proibido. Só que a resposta é depende. Por que depende, Valentim? Porque o antes e depois feito dentro de uma conotação acadêmica, dentro de um contexto, de um ambiente, por exemplo, de um curso, onde só tem ali presente médicos, é possível que você faça antes e depois. Você está mostrando o resultado do antes e depois dentro de um contexto acadêmico, num ambiente restrito, fechado para médicos e de uma forma acadêmica. Então, a depender do contexto, da conotação e da forma, a sua publicidade ela pode ser interpretada ou como autopromocional ou sensacionalista, ou como uma publicidade eminentemente informativa, e daí então você não correr os riscos de sofrer as punições que hoje são impostas pelo Conselho. Então quero trazer esse tema aqui para você, porque mais do que nunca vai ser fundamental que você faça a sua publicidade. Agora, com a aplicação de um filtro jurídico, com a aplicação de um filtro que possa minimizar os riscos de você sofrer uma punição. Porque a rigor, quando você lê aí o Código de Ética Médica, lê a Resolução 1974, que trata mais especificamente de publicidade médica, principalmente ali os princípios gerais, tudo é proibido, colega. A gente não pode fazer nada. Mas como eu disse, até ocorrer uma mudança definitiva, e aí vai passar pela conscientização da classe, vai passar pela necessidade de oxigenação do debate, de mudança dos conselheiros que estão hoje ocupando esses espaços de poder. Enquanto isso não ocorre, você precisa se assessorar. Você precisa ter alguém que possa te orientar em como percorrer esse campo minado. Ou mesmo você diretamente se informar, buscar esse conhecimento, para que você busque sempre aplicar o filtro dos 3 pilares do método PMA, que é conotação, contexto e forma. Então, nesta semana aí, onde saiu a nova demografia médica, publicada lá pelo Conselho Federal de Medicina, onde nós já somos mais de 500 mil médicos, eu acredito que esse tema ganha ainda mais importância. Eu acredito que esse tema seja ainda mais fundamental para aqueles que buscam ascender na carreira.
para aqueles médicos que não querem mais depender de sobreemprego, que não quer mais depender de terceirização de mão de obra, que não quer mais depender de pejotização, que quer em verdade entregar os melhores resultados para os pacientes a partir do exercício da medicina com tranquilidade e segurança jurídica. E isso também a gente aprofunda muito na nossa mentoria CRM Blindado, que está com as inscrições se encerrando hoje. Nós já temos aí 95% das nossas vagas preenchidas. Muitos colegas já entenderam a importância de atuar com segurança jurídica. Então a gente aprofunda muito nesse assunto da publicidade médica na nossa mentoria CRM Blindado, que as inscrições terminam hoje. E eu quero te lembrar que nós estaremos aqui todas as quartas-feiras ao meio-dia, discutindo os mais diversos assuntos pertinentes ao nosso exercício profissional como médicos, a fim de, como eu sempre digo aqui, proteger o nosso CRM, evitando punições que podem nos custar não só a nossa reputação, mas também nos custar muito financeiramente. Fique com Deus e até a semana que vem.